acompanho o culto infantil virtual da Igreja Batista de Cachoeirinha. Este será o mês missionário. No mês de julho, estudaremos a segunda viagem missionária de Paulo. Aprenderemos cada parte desta viagem e vamos aprender também que onde quer que estejamos, estamos em um campo missionário. Mas antes disso, vamos ler uma passagem bíblica que se encontra em Salmo 96:3, que diz: Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Neste momento, vamos orar. Papai do céu, muito obrigada pelas pessoas que estão assistindo esse culto infantil. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, abençoe os missionários que estão viajando para contar da sua palavra para as outras pessoas. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Não há tesouro maior que a palavra de Deus, pois ela me diz quem é vida, a verdade e a luz. Ela me ajuda a encontrar a verdadeira esperança e me ensina que a esperança encontra só Jesus. Tesouro maior que a palavra de Deus,
eu tô aqui com a Maria Clara. Eu gosto da Maria Clara. É tão legal quando ela vem aqui. Mua! Beijinho, Maria Clara. Olha, Maria Clara, eu vou te fazer umas perguntas e aí você vai responder aí pro pessoal sobre uma lição que a gente já aprendeu tem um tempinho, tá bom? Tá bom. Beleza, então explica aí pro pessoal quem foi Paulo. Paulo foi um perseguidor de cristãos. Então, ele chegou uma vez numa estrada e Jesus apareceu lá de repente e fez Paulo ficar cego. Quando ele ficou cego, ele foi depois para casa de um irmão. Quando ele foi para casa de um irmão, o irmão ele ensinou sobre Jesus para Paulo e Paulo foi curado. Olha que legal, então ele não tava mais cego. Aí ele agradeceu a Jesus e foi de novo. Aí ele foi lá adorar a Deus. Ah, ele não foi mais perseguir cristãos? Não, Que legal! ele foi adorar o Senhor. Que joia! Aí Paulo começou, até onde eu lembro, ele começou a fazer umas viagens, não foi? Ele viajava. Por que ele viajava? Ele viajava para falar sobre Jesus. E pessoas que falam sobre Jesus são os missionários. Ai, que missionário! Eu gosto de missionário. Tu conhece missionário na igreja? Não lembro muito, só lembro de um. Os pais da Elisa, que eram a tia Josi e Kelly e o... Não é Josi Kelly, não. É Josi, é a tia Josi. A tia Josi e o pai deles, que eu esqueci o nome. Ah, o tio Rodrigão, trabalhando nas novas tribos do Brasil. São legais mesmo, casal bacana. Gosto deles, eu gosto deles. Vocês gostam deles? Vocês precisam conhecer, gente boa. Ei, que mais, Maria Clara? Ei, Maria Clara, tu não lembra não daquela tia que ensinou uma música indígena pra gente? Ah, lembro. Como era o nome dela? Eu esqueci, mas só que... Peraí, que lembra alguma coisa com Rosiane! Lembrou? Rosiane. Isso, tia Rosiane. Ei, aí sabe o que acontece, Maria Clara? Tem uma lição ainda que vai continuar na história de Paulo, sabia? Sabia. E vai ter uma pessoa que vai... Ai, vai ser muito legal, Maria Clara. Você lembra daquele versículo do 11? Do 2 Timóteo 2:15? Tu procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É o Anse, Timóteo. É ele que vai... Ai, você conhece o Timóteo? Conheço, mas só que eu não lembro muito bem desse versículo. Ah, então tu vai conhecer o Timóteo nessa lição. Pede pra soltar a lição, Maria Clara. Solta a lição, tio. Solta a lição. Um tempo depois de terem realizado a primeira viagem missionária, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Barnabé foi com Marcos para Chipre, enquanto Paulo partiu com Silas visitando as igrejas, animando os irmãos, pregando o evangelho de Cristo. Chegando a Derbe e a Listra, encontraram ali um discípulo chamado Timóteo, filho de mãe judia, e o seu pai era da Grécia. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Um bom testemunho é uma boa reputação. Timóteo não era perfeito, mas se esforçava para fazer as coisas corretas. Isso fazia com que as pessoas vissem e falassem bem de Timóteo. E você? Pode dizer que tem um bom testemunho? Na sua escola, na igreja, em casa, com o papai e a mamãe, você pode dizer que se comporta como cristão? Paulo quis que Timóteo fosse em sua companhia nessa viagem. Paulo não levaria Timóteo se ele não tivesse um bom testemunho. Ou seja, não podemos falar de Jesus aos outros se não tivermos um bom testemunho. Ao passar pelas cidades, orientava as igrejas conforme a doutrina ensinada pelos apóstolos da igreja de Jerusalém. Dessa forma, as igrejas eram fortalecidas. Então, seguindo seu caminho, chegaram à cidade de Troade.
À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe pedia, dizendo: "Passa a Macedônia, precisamos de ajuda." Nos dias de hoje, não teremos uma visão como Paulo teve, mas temos a sua palavra, que diz que devemos falar Jesus às outras pessoas. Em Mateus 28:19a, diz o seguinte: "Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações." Devemos dar um bom testemunho e falar de Cristo aos outros. Orar por aqueles que estão no campo missionário e contribuir para a obra missionária. Após a visão, prontamente Paulo e seus companheiros, Silas, Timóteo e Lucas, obedeceram ao Senhor e partiram. Dali, eles foram a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficaram vários dias. No sábado, saíram da cidade para junto de um rio e encontraram um grupo de mulheres que estavam orando. Uma mulher da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, chamada Lídia, escutava o evangelho e aceitou Jesus como seu salvador. Logo depois de crer em Jesus, Lídia foi batizada, e ela e toda a sua família pediram que Paulo e seus companheiros se hospedassem em sua casa. Que maravilha! Lídia já dava lindos frutos após a sua conversão. Crianças, na próxima semana daremos continuidade nas lições sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Verdadeiro ou falso? Atenção, crianças, para a primeira afirmação. Na segunda viagem missionária, Paulo viajou com João visitando os irmãos. Afirmação falsa. Ele viajou com Silas. Chegando em Listra, Paulo e Silas encontraram Timóteo. Afirmação verdadeira. Timóteo dava mau testemunho na cidade onde ele morava. Afirmação falsa. Ele dava um bom testemunho. Lídia, uma mulher da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, recebeu Jesus como seu Salvador e foi batizada. Afirmação verdadeira. Quinta e última afirmação, crianças. Paulo e seus companheiros ficaram hospedados na casa de Lídia. Afirmação verdadeira. Até o próximo domingo, crianças. Tchau!